everybody. Welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Hello, everybody. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar de reading romance. Olha só, nós vamos falar de leitura de romance, ou o ato de ler romance, considerando o romance como um gênero, tá? Um tipo de texto que nós vamos analisar, certo? Nosso roteiro hoje, nós vamos ter uma definição, vamos falar um pouco sobre o que é o romance, vamos ver alguns tipos de romance, algumas classificações, algumas características específicas a esse gênero, a esse tipo de texto, e vamos considerar também alguns exercícios, porque romance é um conteúdo que cai no Enem. Fragmentos, partes desse tipo de texto são citados nessa obra. Então, iniciando pela nossa introdução, o que nós temos? A romance is a narrative genre in literature that involves. Então, o romance é um gênero, um tipo de texto do gênero narrativo, ou seja, o romance ele vai contar uma história, ele vai seguir esse princípio de relatar alguma coisa, vai ter personagens, vai ter um enredo, todo aquele contexto que nós conhecemos, típico de um texto narrativo. E esse tipo de texto, essa narrativa, ela envolve mistério, aventura, que é adventure, spiritual storylines, ou histórias que têm como a motivação uma temática ou mesmo a contação de uma história baseada no espírito de um indivíduo, de como esse indivíduo se comporta, das suas emoções, do que ele sente, nós vamos cobrir isso quando nós analisamos as características. E ele vai focar sempre in a quest. O que é um quest? É uma busca, uma procura por alguma coisa. Então, nós vamos ter no romance, normalmente, um personagem que, durante a sua história, ele busca alguma coisa. Então, ele busca uma ascensão profissional, ele busca um amor, ele busca conquistar alguma coisa. Tá? Involves bravery and strong values, ou seja, ele vai envolver a coragem, a bravura e também valores fortes, valores de sentimento, de caráter, que vão ser demonstrados a partir desse personagem. E o romance, na sua essência, quando a gente considera o romance como gênero textual e a definição dele principal, ou a primeira definição, ele nem sempre tem a relação com o interesse amoroso. Porque o que acontece? Ao longo da nossa apresentação, eu vou falar disso, o romance, esse assunto romance, esse título romance, ele hoje em dia é associado ao sentimento. Então, quando você ouve, eu vou ler um romance ou eu vou assistir um filme de romance, você já pensa, é uma história de amor. Mas antes, quando o romance foi criado, nem sempre era essa a temática. Então, é uma mudança que o termo passou a receber ao longo dos anos, tá bom? Em inglês, nós vamos ter dois termos que muitas vezes são usados como sinônimo: romance e novel. Então, tanto o termo romance quanto o termo novela são dois termos aproximados que dizem respeito a gêneros textuais, tipos de texto ou uma obra que você compra com essas duas titulações. Só que elas têm algumas diferenças em termos de aplicação. Tá? Então, o romance, ele normalmente tem extravagant, heroic and most fanciful stories. O romance ele tem histórias que são mais extravagantes, que tem heróis que são mais fantasiosos. Então, ele envolve elementos que se aproximam mais da literatura fantástica. Já a novela, quando nós falamos de novela como gênero textual, ela é um retrato mais realista da sociedade, de como as pessoas se comportam no dia a dia, nas suas interações sociais, tá bom? E lembrando, novela para nós, em português, aqui no Brasil, nós associamos com aquela produção da televisão, tá? Essa produção da novela da TV, nós chamamos em inglês de soap opera. Soap opera. É isso que é a novela que passa na TV, que é uma adaptação de um texto escrito, tá bom? Encenado especificamente para TV ou para o rádio, como as novelas que eram antes transmitidas pelo áudio. Novela, quando nós falamos de produção literal ou literária, é um sinônimo de romance. Bom, continuando aqui.
O romance, que é esse tipo de texto, ele tem alguns elementos que são esperados em qualquer tipo de narrativa. Então, nós vamos ter a strong hero, é um herói forte, sempre tem um herói. A heroine in danger, que é uma heroína em perigo, que precisa ser salva, essa é a concepção antiga do herói. Hoje em dia, nas versões mais modernas, você já tem a própria heroína, a própria mulher fazendo esse personagem de herói forte, sendo a protagonista da história. Emotional tension, tem uma tensão emocional, enfrentam dificuldades, passam por desafios. Temos a believable plot, ou seja, um enredo que nós conseguimos acreditar que ele é passível de acontecer. Você lê aquele romance ou você assiste uma adaptação daquele romance, você consegue se identificar de alguma forma com o personagem, ou diretamente ou indiretamente. Você ouve a história e você pensa, algo parecido já aconteceu com alguém que eu conheço, tá? Então, isso é um believable plot. É um enredo que é possível de acreditar. E os romances tradicionais têm um happy ever after ending, ou seja, um final feliz. Toda aquela aventura, toda aquela dificuldade que o personagem, que esse herói enfrenta no início, aquele perigo da heroína, eles são superados ao final da história. Bom? Os tipos de romance possuem várias classificações. Eu trouxe apenas algumas para demonstrar para vocês, mas quando você faz uma pesquisa ou quando você for ler os nossos materiais de apoio, você vai encontrar várias outras características e tipologias de romance. Esses tipos, essas classificações, elas dependem tanto do assunto, do contexto, do que essa literatura fala, quanto também da sua estrutura. Tá? Então, primeiro destacando o romance gótico, é um tipo de romance. É um romance que tem no seu cenário, né, nas suas configurações de tempo, espaço, personagens, normalmente ele acontece em regiões distantes e as histórias têm personagens e têm elementos mais sombrios. Dark, sombrio, escuro. Compelling são aqueles que chamam mais atenção, que envolve o personagem. Eles se tornaram popular no final do século XIX e, normalmente, eles trazem conceitos e sentidos transcendentais, supernaturais ou mesmo irracionais. Então, eles vão trazer certas temáticas que se associam muito à literatura fantástica, aquela literatura que trabalha com personagens mitológicos, por exemplo, e já nós vamos ver alguns detalhes sobre isso, tá? Algumas novelas ou alguns romances góticos até hoje são lidos no high school, quer dizer, no ensino médio. Então, por exemplo, Jane Eyre e Wuthering Heights, que em português ficou O Morro dos Ventos Uivantes, são obras das irmãs Brontë, que é a Charlotte e a Emily. Frankenstein, da Mary Shelley, que são obras, todas essas obras que eu estou mencionando, e The Scarlet Letter, do Nathaniel Hawthorne. Todas essas obras, Scarlet Letter ficou a Letra Escarlate. Todas essas obras são obras literárias que já foram adaptadas para o cinema. Então, grandes produções cinematográficas baseadas nessas obras da literatura. Frankenstein, com certeza, vocês conhecem até mesmo pela associação com as animações, né? O Hotel Transilvânia, por exemplo, você tem o personagem do Frankenstein, que é aquele sujeito que foi montado e costurado e criado com partes de corpos de outras pessoas e que tomou a vida por uma criação, né? Frankenstein, em algumas adaptações, é um monstro, em outras é o próprio criador. Tá? Existem vários subgêneros quando nós consideramos os romances. Tá? Desses subgêneros, nós temos aqui a comédia, o romance cômico, né, ou a comédia romântica, temos o romance trágico, o romance sátiro ou satírico, o romance que envolve suspense, o romance paranormal, que vai trabalhar com esses conceitos do sobrenatural, e o romance fantástico, ou a fantasia. Então, esse termo romance que a gente chama atenção, eu volto a mencionar, é a obra literária, tá bom? É a obra literária que vai falar de comédia, de tragédia, de sátira, de fantasia, não é associado literalmente à questão do sentimento. Outros exemplos aqui, nós temos o romance histórico, que é considerado
junto com outros tipos dos romances mais antigos, porque ele trata de histórias de heróis, né? Então, é uma das figuras, nesse contexto, nós vamos ter vários tipos de história, de poemas, de canções, ou mesmo de peças teatrais, que trazem esse personagem. E o romance histórico, uma dos personagens que a gente pode destacar é, por exemplo, o Rei Arthur. Né? Rei Arthur é um personagem que até hoje nunca foi comprovado que de fato ele existiu. O que vários teóricos concordam é que ele é baseado em várias figuras, vários reis que durante um período da Idade Média existiu. Tá? Então, essa história ela trata bastante sobre a bravura, a honestidade. Chivalry é fazendo relação com os romances de cavalaria, que envolvem os cavaleiros, tá? Quando você vê, por exemplo, Rei Arthur, você associa com os cavaleiros da Távola Redonda, né? Que é aquela mesa em que não tem ponta. Então, todos têm a mesma posição, todos são considerados iguais. Existe o amor e a amizade como temas e sentimentos que fazem parte dessa obra. Então, o Rei Arthur é um exemplo de romance histórico. O romance gótico, agora com a imagem da Jane Eyre, que é uma personagem, o nome é baseado na própria, o título da obra é baseado na própria personagem, é uma história clássica da literatura, já teve várias adaptações, e ele foi escrito por uma mulher. E nessa época, as mulheres não tinham tanta visibilidade, não podiam, não tinham a permissão para escrever, não eram reconhecidas como capazes de produzir obras literárias, então inicialmente ela escreveu com um pseudônimo masculino e depois recebeu o crédito e a titulação. Nesse romance acontece uma série de coisas inexplicáveis ao longo da história da vida dela. Então começa desde a infância, passando por todo o processo de vida de adolescente e de adulta e os desafios que ela enfrenta sendo uma mulher. Tragédia, tristeza fazem parte desse enredo. Bom, o romance contemporâneo traz para a nossa interpretação mais moderna do que é um romance, que é essa associação com as histórias que giram em torno de um relacionamento amoroso. Na literatura inglesa, um dos autores mais contemporâneos é o Nicholas Spark, que com certeza vocês já viram ou ouviram falar alguma coisa a respeito dele. Ele é o autor que escreveu The Notebook, que em português ficou O Diário de uma Paixão, que é um romance, A Walk to Remember, que é um amor para lembrar, e Safe Haven, que é Porto Seguro. Todas essas obras já foram adaptadas. Uma delas, inclusive, já foi representada pela Miley Cyrus, que é uma cantora jovem, que fez Hannah Montana, que vários adolescentes conhecem. Então, esses temas, essa concepção mais atual, eles associam que a história, essas histórias de romance, essas histórias de amor, elas giram em torno de um relacionamento que, por algum motivo, ele tem o seu início, tem uma interrupção, e aí, ao longo do decorrer da história, esse amor ele é reconectado. Então, a gente observa essas características, chegando no final de um final feliz, né? Happiness ou uma felicidade, o happy ending, que seria esse final feliz esperado na tradição dos romances. E o romance de fantasia é uma outra tipologia, um outro tipo de romance muito comum, também pelas adaptações cinematográficas. Então, Lord of the Rings, que é o Senhor dos Anéis, é uma obra que com certeza você já deve ter ouvido falar. As obras de Harry Potter também entram nessa configuração do romance de fantasia, que é um tipo de literatura que você traz reinos, realms, são reinos que não são reais, não são realistas, e apresentam várias criaturas, não apenas humanos. Então, quando você pensa, por exemplo, no Senhor dos Anéis, você tem os anões, você tem os elfos, os orcs, outros tipos de criaturas que compõem os personagens. Tá bom? E aí, quando a gente considera esses assuntos, os romances, como tipo de texto, nós voltamos para a questão dos gêneros textuais. Gêneros textuais são tipos de texto ou tipos de produções, tanto escritas quanto orais, que conseguem transmitir algum tipo de mensagem ou algum tipo de ideia, certo? Quando nós analisamos os gêneros textuais, nós estamos analisando tipos de texto que podem ser interpretados ou lidos. E aí, quando nós voltamos para a questão das provas, nós temos o romance também fazendo parte do Enem.
Então, olhem só comigo uma questão que já foi citada. O romance de 1984 descreve os perigos de um Estado totalitário. A ideia evidenciada nessa passagem é que o controle do Estado se dá por meio do ou da. Então, 1984 é uma obra, é um romance de George Orwell, que é um autor da literatura inglesa, e ele trata sobre esse assunto que já foi mencionado na questão. Relembrando um pouquinho com vocês das estratégias de leitura, quando nós falamos de ler um texto em inglês, a leitura é um pouco diferente da leitura em português. Então, é importante, é um recurso para te ajudar na interpretação, você ler primeiro as questões. Então, você lê o enunciado e, a partir do enunciado, você consegue fazer a sua interpretação. Você olha o texto com uma visão mais específica, procurando encontrar aquilo que foi solicitado na pergunta. Então, a pergunta quer saber qual é a ideia que a passagem destacada representa. Essas são as respostas, e aí eu vou discutir com vocês aqui o fragmento do texto. Então, o texto diz: Is it your opinion, Winston, that the past has real existence? Então, está em aspas. É alguém perguntando. É a sua opinião, Winston, que o passado tem uma existência real? Então, alguém questiona. Isso daqui é um fragmento da obra, tá? O'Brien smiled faintly. Essa pessoa sorriu discretamente. Aspas de novo. I will put it more precisely. Deixa eu colocar mais precisamente essa minha pergunta. Does the past exist concretely in space? O passado existe concretamente no espaço? Então, ele está querendo saber se o passado existe, se essa noção, essa ideia de passado, ela é algo real. Is there somewhere or other a place, a world of solid objects where the past is still happening? Então, ele questiona. Existe ou há em algum lugar ou qualquer localidade um mundo de objetos sólidos, quer dizer, de coisas concretas, onde o passado está acontecendo? E aí alguém responde, no, não, que ele não seca o contrário de sim. Then, where does the past exist, if at all? Ele continua perguntando. Então, onde o passado existe, se de alguma forma, se de fato esse passado existe. Então, é uma discussão falando sobre essa ideia de passado, se o passado existe ou não, se é algo real ou não. Aí ele responde, in records is written down. Nos registros está escrito. In records, nos registros, e, além dos registros, onde mais eu consigo encontrar a história, o passado? In the mind, in human memories, na mente, na memória dos humanos. Então, eu consigo encontrar o passado nos registros e nas memórias, é o que está apresentando aqui no diálogo. Em memória, muito bem, então. Se a gente chega à conclusão, né, que o passado existe na memória e nos registros, então ele conclui. Muito bem, então. Nós, o partido nessa obra 1984 é aquele Estado, o partido é o poder totalitário que representa o domínio, que controla as pessoas, controla o governo. O partido controlamos os registros. E nós controlamos as memórias, quer dizer, como existe um Estado totalitário, ele controla a manifestação das pessoas, portanto, ele controla não apenas os registros, mas também as pessoas e suas memórias. Portanto, com essa conclusão, o partido também controla o passado, não é? Então, é justamente um fragmento retirado de uma obra que vai falar desse controle do Estado, ou o controle que se dá por meio de poder sobre memórias e registros. Tá? Eu traduzi o texto todo com vocês para demonstrar um pouco da leitura, da estratégia de leitura, que você poderia analisar a partir dos elementos que aparecem aqui. No momento de prova, se você estiver pensando futuramente em praticar o Enem ou mesmo um vestibular, você não vai fazer a tradução do texto todo. Você vai ter dificuldade pela falta de recurso, não tem um dicionário, não tem um tradutor. E você vai ter também a limitação do tempo, tá? É muito importante no Enem e no vestibular você cuidar
o tempo, gerenciar bem como você se dedica a cada questão, considerando as suas facilidades ou suas dificuldades. Então, você vai usar as estratégias de leitura. Então, perceba que para responder aquela questão, ficaria muito fácil, porque nós temos alguns elementos que se repetem, palavras repetidas com frequência. Então, quando você vê, por exemplo, a repetição de records, records, memories, memory, isso já é um indicador da resposta. Então, você consegue identificar facilmente. Bom, pessoal, hoje nós falamos sobre romance. Até a próxima. Fiquem bem e bye, bye.